Portanto, boa noite. Vou falar um bocadinho depressa, peço desculpa. Vamos então falar de biodiversidade, portanto, e vou-vos falar de 3 tópicos. Primeiro, o que é a biodiversidade, porque é que a biodiversidade é tão importante para o nosso futuro e como pode a ciência contribuir para um futuro com biodiversidade, isto é, para um futuro com mais biodiversidade. O que é biodiversidade? Antes de mais, é a enorme diversidade de formas de vida que existe na biosfera. Formas de vida que variam entre pequenos micro-organismos, passando pelas plantas, pelos fungos, até chegar aos grandes animais como as baleias e os próprios elefantes. Biodiversidade também é a enorme diversidade de espécies que existem em cada um destes grupos. Portanto, dentro de cada um destes grupos de animais existem imensas espécies. Ao todo, há milhões de espécies na biosfera, um número que inclusivamente ainda ninguém conseguiu de facto contar. É também uma parte importante da biodiversidade, a diversidade interna dentro de cada espécie. Portanto, os indivíduos de cada espécie variam entre si e variam geograficamente, aumentando imenso a diversidade biológica de cada uma das espécies. Biodiversidade também é a enorme diversidade de formas com que as espécies se agrupam entre si para funcionar em comunidades e em ecossistemas e que fazem com que a biosfera seja um meio tão diverso. Biodiversidade também é a diversidade da história natural das espécies, a adaptação das espécies a diferentes meios, a diferentes estratégias de vida, fez com que, de facto, elas tenham assumido morfologias e histórias de vida muito distintas. Agora, porquê que a biodiversidade é tão importante para a humanidade? Obviamente porque tem um valor estético muito grande, é bonita, porque participa no equilíbrio dos ecossistemas e nos seus serviços, mas também porque é muito importante para nós, para a humanidade. E vamos então ver porquê que a biodiversidade é tão importante. Alimentação, caça e pesca. Tanto a caça como a pesca não são mais como ir à natureza buscar biodiversidade para nós utilizarmos. No caso da agricultura e da pecuária, vamos à natureza buscar espécies que domesticamos para depois produzir alimentos. Saúde, fonte de medicamentos. Cerca de metade dos medicamentos que nós utilizamos hoje são obtidos a partir da biodiversidade, plantas e animais. E também a biodiversidade nos fornece muitos modelos para estudar doenças que seriam impossíveis de estudar de outra forma. Materiais, tecnologia, há imensos materiais fantásticos na natureza e muitos desses materiais são produzidos na natureza de formas que nós não conseguimos ainda replicar e estamos a aprender com a natureza, como com as aranhas, como fazer. Ora bem, porquê é que temos de nos preocupar então com o futuro da biodiversidade? Primeiro porque a biodiversidade está de facto a desaparecer a uma velocidade verdadeiramente alucinante. 8 espécies por minuto, por hora desaparecem da biosfera. E também porque uma grande parte dessas espécies é útil para nós e não é conhecida ainda como é que vai ser. Ora bem, como é que a ciência pode ajudar a termos um futuro com biodiversidade? Primeiro, a humanidade pressiona a biodiversidade depende de uma boa gestão das sociedades, portanto é um problema político, mas nós também podemos ajudar e vamos então ver como. Perda de habitat, temos que aprender, a ciência tem que aprender a gerir os ecossistemas humanizados para albergarem biodiversidade, uma vez que os sistemas naturais, em muitas situações, estão a desaparecer. Fragmentação, é preciso perceber que espécies é que são afetadas pela fragmentação dos habitats, quais as dimensões mínimas dos fragmentos para que as espécies consigam sobreviver e como melhorar a conectividade entre os fragmentos para otimizar a manutenção de biodiversidade. Invasões biológicas, a ciência precisa de identificar os impactos das invasões, encontrar formas de minimizar os riscos de invasão e desenvolver métodos para controlar as espécies invasores. Alterações climáticas, naturalmente a ciência está nos processos de desenvolver formas de minimizar as alterações do clima, mas precisamos também de prever os efeitos de clima na biodiversidade, precisamos também de desenvolver estratégias de adaptação para um futuro com um clima que necessariamente vai ser diferente. Exploração insustentável, nós precisamos de saber quais são os limites de exploração dos recursos animais, por exemplo, das pescas, e como explorar de forma sustentável as florestas, mantendo a sua biodiversidade. Finalmente, poluição, pois a ciência tem que produzir tecnologias com menos poluentes, temos que conseguir encontrar métodos de agricultura menos poluentes e otimizar os serviços dos ecossistemas na própria limpeza da poluição do meio. Finalmente, o desconhecimento. Portanto, não é possível proteger a biodiversidade sem conhecer, temos que a conhecer melhor e temos também que desenvolver mais aplicações da biodiversidade ao serviço do homem para que o homem tenha atenção também. Portanto, concluindo, a conservação da biodiversidade é um problema político, logo é um problema de todos nós,
A ciência, obviamente, é um parceiro importante na solução destes processos e, portanto, a ciência da biodiversidade tem ainda tantas perguntas que vai continuar a ser uma área fascinante da investigação por muitos anos. Muito obrigado pela atenção.